Karl Marx foi o maior idealizador da ideologia comunista que causou revoluções terríveis e governos ditadores que destruíram a economia de milhões de pessoas e inclusive mataram mais de 100 milhões de pessoas. Karl Marx conseguiu criar esse movimento tão destruidor através da sua teoria na qual ele defendia a abolição da propriedade privada para os meios econômicos de produção. E um dos principais argumentos do Karl Marx é a sua teoria do valor, também conhecida como mais-valia, na qual ele defende que o empregador explora o empregado. Marx defendia que o verdadeiro valor econômico de um bem econômico é determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzir aquele bem. Por exemplo, ele defendia que se forem necessárias 2 horas para assar um bolo, e se forem necessárias 4 horas para fabricar um par de sapatos, então esse par de sapatos vale o dobro do bolo e a taxa correta de troca entre bolos e sapatos é de 2 bolos por um par de sapatos. Se um operário produziu 3 pares de sapatos em 12 horas, então ele teria direito a receber o valor de 3 pares de sapato de forma que ele pudesse trocar com os outros trabalhadores. Porém, Marx dizia que o empregador não pagaria o salário de 3 pares de sapato, pagaria um salário menor, e Marx dizia que isso acontece por causa da propriedade privada do meio de produção, que é a fábrica, que pertence ao capitalista. O capitalista, sendo proprietário, ele pode impor ao trabalhador uma condição exploradora e o trabalhador tem que aceitar, porque se ele não aceitar, ele vai morrer de fome. E aí o empregador vai pagar a esse trabalhador um valor equivalente apenas, por exemplo, a 2 pares de sapato. Esse outro par de sapato que não foi pago no salário do trabalhador, segundo Marx, é a mais-valia, é a exploração, é um valor que foi roubado pelo capitalista e que, na verdade, pertencia ao trabalhador. E segundo Marx, é daí que vem o lucro do capitalista, é desse pedaço do valor que ele não pagou ao trabalhador. E segundo Marx, o capitalista não merece esse valor, ele não deveria receber esse valor, porque foi o trabalhador que trabalhou, foi o trabalhador que produziu, então todo o valor que resultou do trabalho deveria pertencer ao trabalhador. E segundo Marx, o capitalista estaria lucrando sem produzir nada. Na visão de Marx, o capitalista seria um parasita. Daí o capitalista fica só sentado, fumando seu charuto e depois recebe o lucro às custas da exploração do trabalhador. Essa teoria é uma das principais bases do socialismo, uma das principais bases do comunismo e uma das principais razões das revoluções comunistas terem tido sucesso e de ditadores comunistas terem matado milhões de pessoas de fome e destruído a economia de milhões de pessoas e expropriado milhões de pessoas, causando o comunismo, que discutivelmente foi a maior tragédia da história da humanidade. Karl Menger foi o fundador da Escola Austríaca de Economia. Ele foi um grande pioneiro, um economista que contribuiu enormemente com a teoria do valor marginal, que é a teoria do valor adotada pela Escola Austríaca de Economia. E em 1871, muito antes da Revolução Comunista acontecer, Karl Menger já havia refutado a teoria do valor-trabalho de Marx. Menger explicou que o valor de um bem econômico não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que foi necessário para fabricar aquele bem. Você pode passar centenas de horas fabricando sorvetes de lama e esses sorvetes não vão valer nada, porque ninguém se interessa por eles, ninguém vai pagar nada nesses sorvetes. Em inglês existe a expressão in the eye of the beholder, ou seja, nos olhos do observador. Existe um provérbio que diz que a beleza está nos olhos do observador. Da mesma forma, Karl Menger defendeu que o valor de um bem econômico está nos olhos do observador. Um bem econômico só tem valor porque o indivíduo valoriza esse bem econômico. Eu já expliquei isso em outros vídeos do meu canal, essa também é a visão de Ludwig von Mises, e Karl Menger foi um dos precursores da teoria de Ludwig von Mises, foi um grande pioneiro. Um bem econômico só tem valor se algum indivíduo valorizar aquele bem como meio para alcançar um de seus fins. Inclusive, se não tiver valor, ele nem sequer é considerado um bem econômico. Então, a primeira teoria que refuta Marx é a teoria do valor subjetivo. O valor não está nos bens, o valor está na mente do indivíduo que pretende usar esses bens como meios para alcançar fins. Segunda teoria que refuta Marx, a teoria da utilidade marginal.
Quanto maior a quantidade de um determinado bem o indivíduo tem, menor é o valor de cada bem adicional. Inclusive, muitas coisas que eu estou explicando aqui eu já tinha explicado no meu vídeo chamado Paradoxo do Valor Econômico, que está na descrição. Se você tem uma determinada quantidade de bens econômicos e você passa a ter bens adicionais idênticos a eles, quanto mais bens você tem, menor a utilidade de cada bem adicional. Por exemplo, se eu tenho uma geladeira, essa geladeira tem uma grande utilidade para mim. Ela serve para resfriar meus alimentos, impedir que meus alimentos estraguem, guardar os alimentos. Se eu tiver uma segunda geladeira, a utilidade dela já vai ser muito menor do que a primeira, porque eu já tenho espaço suficiente na primeira, ela já refrigera meus alimentos. A segunda vai ocupar espaço na cozinha, vai gastar energia e eu não preciso mais daquele espaço adicional. E por que isso acontece? Isso acontece porque o indivíduo usa bens escassos para satisfazer os seus fins mais valorizados. Se você tem um bem econômico, você usa ele para satisfazer os seus fins mais valorizados, e se você tiver quantidades adicionais, você vai usá-las para fins cada vez menos valorizados. A minha segunda geladeira vai servir para um fim menos valorizado que a primeira, e a terceira para um fim menos valorizado que a segunda, e assim por diante. Isso se chama a lei da utilidade marginal decrescente. Além disso, o consumidor nunca paga por um bem mais do que ele acha que aquele bem vale. Quando um consumidor compra um bem qualquer, por exemplo, eu compro um par de sapatos por R$100, isso significa que eu prefiro ter um par de sapatos do que ter R$100. Se o consumidor não prefere ter um produto do que ter o dinheiro, ele não vai comprar. Então, se todo valor econômico é subjetivo, está na mente do indivíduo que usa o bem econômico, o valor varia de acordo com o estoque, de acordo com as necessidades e desejos dos indivíduos, de acordo com a relação que eles têm com outros bens econômicos. A utilidade de um bem econômico é subjetiva, logo não existe valor objetivo no trabalho. Não se pode determinar quanto vale uma hora de trabalho, porque isso é subjetivo, isso é relativo. Um empregador contrata um trabalhador para ajudá-lo a produzir um certo produto que esse empregador acredita que vai conseguir vender para potenciais consumidores. E a lei da utilidade marginal decrescente vale também para um trabalho. Por exemplo, se o empregador contratar um trabalhador com determinadas habilidades, com determinada qualificação, e depois ele contratar mais um e mais um e mais um com as mesmas qualificações, ele vai alocar esse trabalho cada vez para fins menos importantes. Portanto, você não pode nem mesmo dizer que o trabalho de 2 trabalhadores com as mesmas habilidades e as mesmas qualificações vale a mesma coisa. Mesmo o trabalho de 2 trabalhadores com as mesmas qualificações e habilidades podem ter 2 valores diferentes. Portanto, nenhum empregador pode pagar ao trabalhador mais do que aquilo que ele acredita que vale aquele trabalho. Porque se ele tivesse que pagar mais, ele não teria lucro, ele teria prejuízo, e ele não empregaria ninguém, e ele não produziria o produto não seria feito, o trabalhador não receberia nada, nem o empregador e nem o consumidor, e todo mundo sairia perdendo. O lucro nada mais é do que um indicador de utilidade. O lucro indica que um determinado indivíduo prefere o seu produto do que aquele dinheiro, e que você prefere o dinheiro do que o produto. Em outras palavras, o lucro indica que riqueza está sendo produzida. Se não houvesse o lucro, você não poderia saber se o que você está produzindo está aumentando a riqueza, pode estar diminuindo. A sua produção pode ser um desperdício de recursos. Talvez o que você está produzindo tenha um valor menor do que os próprios recursos, do que a própria matéria-prima e o trabalho. O empregador só pode saber se o produto que foi fabricado tem um valor maior do que a matéria-prima e o trabalho necessários para produzir aquele bem através do lucro. Se não houvessem preços de mercado e o lucro, seria impossível saber se você está produzindo algo que vale mais do que a matéria-prima e o próprio tempo de trabalho. Então, resumidamente, o que é um empregador empregando um trabalhador para vender para o consumidor? Como é que nós resumimos isso? Como é que nós traduzimos isso em termos da ação humana? O que isso realmente significa é o seguinte: o empregador prefere usar a sua propriedade para produzir aquele bem e ter lucro do que não usar. O trabalhador prefere receber o seu salário e trabalhar do que não trabalhar e não receber o seu salário. E o consumidor prefere pagar e receber o produto do que não pagar e não receber o produto. Ou seja, tanto o consumidor, quanto o trabalhador, quanto o empregador
estão caminhando para uma situação melhor do que a situação anterior. E eles só podem saber que eles estão indo para uma situação melhor por causa dos preços de mercado que permite a cada indivíduo fazer trocas voluntárias e obter algo melhor do que aquilo pelo qual você trocou. O capitalista trocou a alocação da sua propriedade, dos seus recursos, da sua matéria-prima. O empregador trocou o seu trabalho e o consumidor trocou o seu dinheiro, e todos eles receberam em troca uma coisa que eles preferem, uma coisa que eles valorizam mais do que aquilo que eles deram. Lembrando que o valor é subjetivo, indivíduos diferentes dão valores diferentes a coisas diferentes, até pela própria lei da utilidade marginal. Se o empregador produz milhares de sapatos, aqueles sapatos para ele não valem nada, eles só valem para vender para outras pessoas que precisam desses sapatos para receber o lucro, e com esse lucro, sim, obter aquilo que ele valoriza mais. Simplesmente trocas voluntárias. Com esse dinheiro que o trabalhador recebeu pelo seu trabalho, ele vai comprar comida, roupas e diversos bens de todo tipo. Se ele tivesse que produzir esses bens sozinho, se ele tivesse que produzir a sua comida, plantar a sua comida, colher, costurar a sua própria roupa, ele teria um trabalho muito maior do que o trabalho na fábrica. Por isso ele prefere trabalhar na fábrica e depois comprar os produtos prontos, com o dinheiro que ele recebeu. Portanto, ele não está sendo explorado. O emprego é uma oportunidade de uma pessoa conseguir comprar diversos tipos de bens que ele jamais seria capaz de produzir sozinho. Portanto, o trabalhador no capitalismo, ele não recebe menos do que o seu trabalho, ele recebe muito mais. Ele recebe aquilo que o seu trabalho jamais seria capaz de produzir sozinho, porque através do sistema de lucro, ele é capaz de alocar o seu trabalho para aquela tarefa que vai gerar mais valor e depois receber isso de volta através de trocas voluntárias. Então é isso, está completamente refutada essa mentira de que o empregador explora o trabalhador e de que o capitalismo é um sistema explorador. Não, o capitalismo, a produção através do livre mercado, através de trocas voluntárias, não do falso capitalismo, que é o corporativismo, que é o capitalismo de Estado, mas sim do livre mercado, que é o verdadeiro capitalismo. Ele não é explorador, pelo contrário, ele permite a produção de valor, a produção de riqueza e a troca dessas riquezas para onde elas são mais necessárias. O trabalhador que precisa de comida, precisa de moradia, precisa de roupa, precisa de todo tipo de coisa que ele quiser obter do mercado, sabendo que seria impossível produzir tudo sozinho, ele aloca o seu trabalho naquele emprego que ele acha que vai dar a ele o maior valor. O empregador, por outro lado, emprega ele naquele emprego que ele acha que vai dar o maior lucro. E esse lucro vem do consumidor, que paga porque acha que aquele bem é o mais importante para ele. E no final das contas, todos ficaram mais ricos. O consumidor ficou mais rico, o empregador ficou mais rico e o trabalhador ficou mais rico. Inclusive, com a destruição do livre mercado, com a destruição do capitalismo, com a intervenção do Estado na economia, o primeiro a se ferrar é o trabalhador. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito mais vídeos virão refutando toda espécie de teoria marxista, toda espécie de teoria esquerdista e toda espécie de intervenção do Estado na economia. Neste canal eu defendo um mercado totalmente livre. Se você quer saber sobre praxeologia e economia austríaca, assista os links que estão na descrição. Inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.